Então, boa noite, professor. Eu sou o Luiz, vim aqui apresentar a segunda parte ali do trabalho de orçamento empresarial. Eu vou começar então aqui o trabalho dando ênfase ali para as partes que a gente mudou, como foi solicitado para a gente alterar a parte do sabonete, como a gente tinha falado esse dado, a gente deixou aqui dois sites de referência que a gente usou, mas os valores a gente não conseguiu eles concretos. A gente meio que estimulou isso, meio que inventou o valor que está ali do crescimento do mercado. Na parte de matéria-prima, a nossa receita, que bem dizer, do sabonete, tanto do sabonete quanto da vela, ela ficou um pouco alterada. Então, ela ficou muito abaixo do peso de realmente de uma vela e de um sabonete. Então, a gente pegou e fez essa alteração, a gente pegou e pesquisou novamente quanto de pavio que utiliza para uma vela de 30 gramas, quanto de parafina, e a gente teve ali umas informações aproximadas de quantas unidades dá para fazer. Aí a gente estimulou que para 1 quilo de parafina a gente consegue fazer 54 velas e que o pavio ele vira em lote, como o pavio é aquele fio que fica no meio da vela, aquele barbantezinho, então ele não é algo que seria líquido para a gente pesar em quilo ou litros, ele é algo que seria unitário, então a gente pesa em lote. A embalagem também, por ser unitária, a gente também pegou para utilizar em lote. Na matéria-prima do sabonete a gente fez a mesma lógica, a gente alterou aqui, fez uma receita ali de quanto de glicerina que dá para fazer um sabonete de 90 gramas, que é um sabonete grande. A gente usou como exemplo esse aqui da Natura, deixou aqui do ladinho, e daí seria essas as alterações. Fazendo o custo da matéria-prima das velas, a gente fez então aqui, estimou um aumento no mês de julho e um aumento no mês de dezembro da matéria-prima. Então, aqui na nossa planilha, o primeiro aqui que eu vou apresentar, que seria o quadro 1, que é o pavio para as velas, até o mês de junho ele teve o valor normal, que seria de R$ 25 por quilo aqui a gente tem que alterar, por lote de pavio. Desculpa que eu não prestei atenção nessa parte aqui. Mas seria por lote, então R$ 25 um lote de pavio. Até o mês de junho ele continua sendo 25. A partir do mês de junho ele passa a ser 27 e com um aumento em dezembro ele se torna a R$ 28 o lote. Aí aqui a gente faz o nosso estoque inicial, como o nosso estoque final, aqui o nosso estoque ele tem que ser calculado por um engenheiro de produção, a gente não tinha essa informação, a gente também estipulou ela, então não é algo que a gente pesquisou ou tirou de alguma fonte, foi algo mesmo que a gente inventou ali para poder fazer o orçamento. O custo médio aqui que a gente pagou por mês da matéria-prima, a compra sem o ICMS, o custo da nossa produção e depois o nosso estoque final, quanto que a gente teve de estoque final naquele mês. A gente fez o mesmo cálculo para as parafina e para a embalagem. Aí no final, o estoque e a compra da matéria-prima para as velas fechou com o estoque inicial aqui já no mês de janeiro 182.500, aí com o estoque final de 524.000, teve compras sem o ICMS 1.848.599. Após a gente teve daí o ICMS, o IPI e daí quanto que a gente vai ter que pagar para esse fornecedor, que seria a compra ali do material com o ICMS com o IPI. Passando aqui para o custo dos sabonetes, ele segue também a mesma lógica. Então a glicerina que a gente mudou, agora ela é em quilo e o óleo de coco também. E a embalagem que ela é por lote. A nossa embalagem, a glicerina ela custava 17 reais por quilo, R$ 70 o quilo do óleo de coco e 150 o lote da embalagem. A gente teve um aumento previsto para julho de R$ 1 para glicerina, R$ 3 para óleo de coco e R$ 3 para embalagem. Para o mês de dezembro em específico, 50 centavos para glicerina, R$ 1 para óleo de coco e R$ 1 para embalagem. Esses valores a gente também a gente inventou tecnicamente esse valor, a gente meio que deu uma pesquisada, não deixei nenhuma referência de site, mas a gente deu uma procurada ali na internet, mas não foi nada também concreto que a gente conseguiu identificar que a matéria-prima para determinado produto durante o ano ela sofre por um período sazonal. A gente não encontrou essas informações, então a gente resolveu não deixar uma fonte ali também. Continuando aqui, então, nosso primeiro quadro, que seria a glicerina para os sabonetes. O preço da glicerina até o mês de junho
R$ 17. Após ela sofrer um aumento de R$ 1, aí o preço passou a ser 18. E no mês de dezembro em específico ela teve um aumento de 50 centavos na matéria-prima, passou a custar 18,50 o quilo. Mesmo esquema do custo das velas, o nosso estoque inicial ou nosso estoque final, ele é calculado por um engenheiro ali, enfim, ou quando a empresa ela tá rodando ali, ela sempre vai ter o seu estoque final do mês. Nesse caso, como a gente não tinha, a gente estipulou essa informação. Aqui a gente tem todo o valor das compras sem o ICMS, o custo médio da matéria-prima, praticamente é o mesmo valor que a gente tem aqui no preço por quilo, o custo da produção e o nosso estoque final. Agora aqui a gente vai para o óleo de coco, ele segue a mesma lógica, os sabonetes também. Aí aqui embaixo a gente tem o estoque, a compra da matéria-prima, onde tem o nosso estoque inicial, o nosso estoque final do mês, quanto que a gente precisou comprar naquele mês de matéria-prima sem o ICMS, depois o valor do ICMS e o IPI. Aí depois a gente tem o valor que a gente vai pagar total para o fornecedor naquele mês, o valor total de matéria-prima que a gente vai pagar para ele. Agora passando para o custo de mão de obra, a gente tem que, no departamento das velas, a gente tem a nossa fabricação das velas, ela custa R$ 8, então seria aquela parte de derreter a parafina ali, fazer a preparação dos ingredientes para a vela e depois a montagem, que seria a vela em si. Então seria colocar ali a vela no molde, produzir ali a vela. Então a gente tem um encargo de R$ 8 para fabricação e R$ 10,50 para montagem. Aí esse valor de mão de obra ele sofre um reajuste de 0,05 para o mês de junho. Então no mês de junho os funcionários eles já têm um novo salário. Aqui seria a nossa produção por unidades, que ele vem lá da nossa, onde a gente estipulou a produção para o ano de 2021. As nossas horas, quanto que a gente vai precisar fabricar quantas horas a gente precisa para fabricar a nossa demanda do mês. Então a gente vai dividir a nossa produção de unidades, quantas de unidades que a gente precisa, a gente divide pelo tanto que dá para fazer em uma hora. Aí a gente tem as nossas horas de montagem, que também segue a mesma lógica. A nossa mão de obra na fabricação, quanto que a gente vai gastar de mão de obra para fabricar, quanto que a gente vai gastar de mão de obra para montar essa vela e depois quanto que a gente vai gastar no total de mão de obra. Aí com os encargos, que daí seriam os impostos, enfim. Aqui a mão de obra total e depois a mão de obra por unidade, quanto que a gente vai gastar unitariamente de mão de obra para produzir essa vela. Aí a gente tem o custo de mão de obra dos sabonetes, ele segue a mesma lógica, então ele vai ter o sabonete, toda a preparação das matérias-primas, para daí depois a montagem em si do sabonete. Para fazer a preparação, R$ 8 o salário por hora e R$ 10,50 para montar esse sabonete. Ele teve um aumento de 0,05 após o mês de julho, então a gente tem um salário até junho e depois ele passa por esse aumento. Aqui a gente tem a nossa produção de unidades por hora, a gente consegue fabricar 2.040 unidades por hora na fabricação, preparação ali da matéria-prima, e depois a gente consegue 1.383 para montar ali um sabonete. Então é esse cálculo que a gente faz para saber quantas horas de fabricação a gente precisa. A gente divide esse valor de 2016 com 427, dividimos pelo tanto de unidades que dá para fazer em uma hora, e a gente vai descobrir quantas horas precisam para produzir a nossa demanda. A gente segue a mesma lógica para tanto fabricação quanto montagem. Aí aqui é o custo dessa fabricação e da montagem. Depois a gente vai ter a mão de obra total, sem os encargos. Aí depois a gente tem os encargos em si e a nossa mão de obra total, quanto que a gente vai gastar de mão de obra para produzir esse sabonete. Com isso a gente vai ter também o custo por unidade.
até junho ele vai seguir um valor o sabonete, depois ele vai sofrer um reajuste, porque a nossa matéria-prima ela também sofreu um reajuste. Agora a gente vai falar sobre os custos diretos da vela. Então, a produção total de velas que a gente tem estimada para janeiro é de 482.906. Com isso, a gente tem o tanto de matéria-prima total que a gente vai gastar para produzir essas velas, o tanto de mão de obra total em janeiro, o custo direto total dessas velas, que seria a soma da matéria-prima com a mão de obra, e a gente teria um custo direto por unidade de 3,14. Então, os custos diretos que vão diretamente no produto. Então, o funcionário que vai estar diretamente ali mexendo com a matéria-prima, diretamente mexendo com a montagem ali do produto das velas, esse custo para nós vai ser de 3,14. A mesma lógica a gente segue nos sabonetes. A gente teve ali a demanda de 216.427 para o mês de janeiro. A gente segue a mesma lógica para matéria-prima total. A gente retira lá todos os gastos que a gente teve com matéria-prima. Depois a gente teve o nosso custo de mão de obra total. Somando tudo isso, a gente tem um custo direto total e o custo direto total por unidade. Com isso, finalizo então a minha parte aqui do trabalho de orçamento. Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduardo, eu vou estar dando continuidade aqui sobre o que o meu colega Luiz estava falando, né? Que ele parou em custo direto de sabonetes, e eu vou estar falando, né, sobre investimento de capital. Então, aqui já com essa tabela a gente consegue estar percebendo o quanto ela é importante, né, para a gestão eficaz dentro de uma organização, de uma empresa. Pois essa tabela, aqui nessa parte, ela está reunindo as informações sobre o valor, o estado e o tempo, né, de vida útil dos principais ativos imobilizados dentro da empresa. Então, aqui a gente consegue estar fazendo análise, né, das colunas sobre o valor atual dos ativos e a depreciação acumulada. Então, o que seria? A gente tem aqui uma primeira informação, né, que a gente consegue analisar aqui é o valor atual dos ativos, né, que é que nem eu tenho aqui 458, 420 e assim por adiante. Após aqui que a gente tem o valor atual dos ativos, a gente vai ter o quê? A depreciação acumulada até dezembro de 2020, que eles não, essa tabela aqui, ela consegue estar nos mostrando, né, o quanto esses ativos eles já foram depreciados com o uso. Um exemplo que a gente pode estar citando aqui é as máquinas, né, sobre a fabricação de velas, que elas valem 458 mil, mas já depreciaram 137.400. E já os veículos da área da área administrativa, que tinham um valor inicial de 247, eles perderam 148 e 200 em valor. A gente também tem aqui a vida útil, né? Que a vida útil, ela é um dado na estratégia, pois ela está indicando por quanto tempo cada ativo ele pode ser usado antes de precisar ser substituído. Também nós temos a aquisição, né, de novos ativos. Então, e o mês também de cada aquisição. Então, essa coluna ela consegue estar mostrando para nós, né, o quanto que foi investido em novos ativos em junho de 2020, que é como as máquinas, os móveis e os veículos. Então, no total, que a gente conseguiu estar percebendo aqui, que foram sim, investidos um valor de 2.878 com 772. Então, isso é muito relevante para nós, essa informação, porque ela vai estar refletindo o quanto essa empresa está buscando a renovação e a expansão do patrimônio dentro dessa própria organização. Dando continuidade também, e já aqui mais para frente, né, só deixa eu puxar aqui mais para o lado, nós vamos começar a ter a depreciação mensal até junho. E o que seria? A depreciação mensal, ela antes de incorporar os novos ativos. Que um exemplo as máquinas de fabricação de sabonete, elas depreciavam 4 mil por mês. Os móveis administrativos eles tinham uma depreciação de 4.333 por mês. Então, esse é um valor que deve ser levado em conta num orçamento mensal dentro de uma instituição, dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E já os valores dos ativos, né, após junho e a depreciação mensal após junho. Então, com a compra de novos ativos, né, o valor total dos bens ele aumenta. Comprou, aumentou. Então, um exemplo que a gente pode estar citando é as máquinas de montagem, né? Para a fabricação de velas, que elas passaram de 420 mil para 873, e após junho. Então, os móveis administrativos, eles foram de 259.960 para 549.960. Então, isso também aumentou a depreciação mensal. E outro exemplo que a gente pode estar citando é que os móveis agora depreciam 9.166 por mês, mais que o dobro do valor anterior.
Então, aqui a gente também vai ter a depreciação acumulada até dezembro de 2021, que é essa última coluna, né? Por fim, a gente chegou nessa última coluna aqui, que ela é o quê? Elas vão estar mostrando a depreciação acumulada ao final do próximo ano. Então, outro exemplo que a gente tem aqui, né? As máquinas de fabricação de sabonetes, elas terão depreciado um total de 212, deixa eu pegar aqui, 212 com 0,3. E os veículos administrativos, eles terão acumulado 226.100 em depreciação, que é esse último aqui. Bom, dando continuidade agora, nós vamos estar falando dos custos indiretos de produção. O que seria? Eles são aqueles custos, né, que não estão diretamente ligados à fabricação de um produto específico, mas que ainda assim eles são essenciais, né, para um bom funcionamento dentro de uma empresa. Então, dando início aqui, a gente tem os custos indiretos, como eu falei, isso aqui na parte mensal. Então, a gente consegue estar analisando aqui que os custos eles são distribuídos com base em critérios, como a área ocupada, horas de trabalho e outros rateios. Um exemplo, que a gente pode estar citando já aqui, né, que a gente tem. A área ocupada em metros quadrados mostra para nós que o departamento de fabricação de velas ele ocupa 25% do espaço total. Então, a gente consegue tá vendo que ele recebe uma parcela proporcional dos custos de energia, limpeza e outros itens relacionados a essa área. E já o tempo médio de fabricação ou montagem, ele indica que o departamento de montagem que está aqui, de velas, ele está consumindo mais horas, o que impacta, sim, significativamente bastante na supervisão e na mão de obra indireta. Então, a supervisão EMOI, até junho, a gente consegue estar percebendo que os custos, eles totalizavam um valor de 24.200 por mês e foram distribuídos, né, igualmente, né, proporcionalmente, entre os departamentos. E o departamento de fabricação de velas, ele recebeu 3.500, enquanto a manutenção ficou com 2.700. E após o mês de junho, houve sim um aumento nesses custos, né, que é baseado, passando para 25.410 mensal. Nós indo para a parte da depreciação, né, a gente tem que a depreciação dos ativos ela também é distribuída, né, entre todos os departamentos dessa empresa de velas e sabonetes. O departamento de fabricação de sabonetes ele tinha uma depreciação mensal de 4.000 até o mês de junho. Mas, após isso, né, ele subiu para 7.334, que é esse valorzinho aqui. Então, ele subiu para 7.334 após o investimento, né, de novos ativos. Então, sim, essas aquisições, né, elas estão refletindo, né, feitas em junho e a necessidade de ajustar esses custos, né, para comparar a realidade da empresa. E já aqui no segundo quadro, só um pouquinho que eu vou abaixar. Já aqui no segundo quadro, né, a gente vai ter os custos indiretos, né, de produção de janeiro a junho. Então, a análise geral, né, desses custos mensais até junho, a gente consegue estar percebendo que de janeiro a junho, os custos indiretos mensais totalizaram um valor de 48.400. Então, a gente consegue estar percebendo, sim, que os encargos sociais, depreciação e outros rateios foram considerados bastante na parte da supervisão. E esses valores, eles também foram distribuídos entre os demais departamentos, como a gente consegue estar percebendo aqui nessa tabela. A fabricação de velas, ela recebeu um valor de 20.962 por mês. Já a fabricação de sabonetes, ela ficou com um valor de 16.292 mensais. Então, a administração da fábrica ficou com um total de 14.000. Então, também teve seus custos redistribuídos entre os departamentos ali dessa empresa. Já o total dos departamentos de serviços, né, como almoxarifado e manutenção, eles tiveram um custo combinado de 16.378, que foi rateado também entre os setores de produção. Um exemplo, a fábrica de velas, né, ela absorveu um valor de 4.867 desse total, enquanto a parte já da linha de montagem, né, de sabonetes, ele ficou com um valor de 2.250. E já ainda aqui, né, para o quadro 3, que é os custos indiretos de produção mensal, né, de julho a dezembro, a gente consegue estar percebendo os impactos que esses aumentos tiveram nos custos após junho. Então, com o aumento nos custos, né, após junho, os valores médios começaram a subir significativamente, desculpe. Então, a supervisão EMOI, eles passaram de 48.400, né, o valor total, para 59.77, que isso sim refletiu os novos salários e encargos. E a depreciação dos ativos dos departamentos aumentou de 21.625 para 41.432, que foi devido aos investimentos novos em equipamentos.
E já a distribuição desses custos totais, eles foram indiretos, né? Por quê? Porque agora eles estão distribuídos de forma totalmente diferente. Com o departamento de fabricação de velas, ele passou a absorver um valor de 28.373 por mês, um aumento significativo em relação aos 20.962 anteriores. E já a montagem, né, de sabonetes passou de 16.292 para 23.316 por mês. Então, eles mostram que os novos investimentos aumentaram, sim, os custos nesse setor. Seguindo o nosso trabalho, nós vamos ter o quadro Q1, que é os custos totais de produção para velas, estoque e custo dos produtos vendidos. Então, esse quadro ele traz para nós as informações cruciais, né, sobre a produção e os custos relacionados às velas. Ele permite também que a empresa esteja analisando, né, a eficiência da produção, a variância dos custos ao longo dos anos e a gestão do estoque de vendas. Então, aqui nessa planilha nós vamos ter os dados como a quantidade produzida, os custos unitários diretos e indiretos, o estoque, a venda, tá? E o custo dos produtos vendidos. E também a gente vai estar analisando o que cada coluna significa e o que a gente pode estar aprendendo com esses números. Então, já analisando, né, cada coluna, a gente vai ter a produção mensal, que é o quê? Ela mostra para nós, desculpe, quantas unidades de velas foram produzidas por mês. Então, aqui nós temos, né, que em janeiro foram produzidas 482.906, enquanto em julho esse número ele subiu para 600.327. Então, essa variação na produção é um indicador que a gente pode considerar importante, porque a gente consegue estar vendo, né, durante os meses, a maior produção. Então, essas produções elas geralmente vão estar se diluindo, né, em custos fixos, o que vai reduzir também para eles os custos unitários indiretos que eles vão ter para a produção desses produtos. Já aqui em custos unitários diretos e indiretos, a gente tem que a gente está dividindo, né? A gente então está dividindo em diretos, que são os materiais, mão de obra direta e etc., e os indiretos, que é como energia, supervisão, depreciação, etc., né? Que é entre outros. Então, o custo direto ele se manteve estável, né, na maior parte do ano em 3,14 por unidade, aumentando para 3,19 em julho para 3,23 em dezembro. Então, isso pode estar se refletindo em aumentos no preço dos materiais ou salários dentro dessa empresa. A gente também tem aqui que o custo indireto ele variou mais em janeiro, né? Ele era de 0,87 por unidade e subiu para 0,18 em dezembro. Então a gente consegue estar vendo que a provável causa, né, do aumento dos custos foi a energia e a depreciação. E já ainda aqui, né, para o custo unitário total, nós vamos ter o quê? Que é a soma dos custos diretos e indiretos que dá o custo unitário total da produção. Então, em janeiro, né, eles estavam produzindo uma vela que custava 3,2279, tá? E esse aumento, ele foi para dezembro, então ele subiu para o mês de dezembro, 3,41 em 92. Então, esse aumento ele é algo que a empresa deve estar monitorando, né? Porque ela pode estar, sim, esse aumento impactando diretamente na margem do lucro, né? Porque se as velas estão sendo vendidas, né, para um preço de venda, eles não precisam estar ajustando, porque se não for ajustado, eles não vão ter lucro, né? Indo aqui para o estoque inicial que nós temos aqui, né, que é o inicial e o final, a gente consegue estar vendo que os estoques, eles são fundamentais, né, para a gente estar entendendo como a produção e as vendas estão alinhadas. Então, o estoque inicial, ele mostrava para nós quantas unidades estavam disponíveis no início do mês. Então, a gente tem em janeiro, que eram 742 com 409 unidades, e o estoque final, ele já estava no valor, né, que subiu para 324 com 180 unidades. Então, a gente consegue estar vendo, né, que o estoque final ele aumentou muito de um mês para o outro, que pode ser um sinal, sim, de vendas fracas ou produção excessiva, que tudo deve ter uma previsão para isso, né, uma previsão de demanda, para não estar acontecendo isso que acontece, ou falta de estoque, ou excesso de estoque, para não ter um produto parado ali, né, então isso é super importante também. Agora, indo, né, para as vendas mensais, que é a coluna aqui, essa é a coluna que vai estar mostrando para nós a quantidade de velas vendidas a cada mês. Então, a gente tem em fevereiro, né, que foram vendidas 721 e 770 unidades, que é o maior volume do ano. E já em junho, né, foram vendidas 245 e 931 unidades. Então, o que explica o aumento no estoque final daquele mês. E já indo para os custos de produção, né, o custo dos produtos vendidos, desculpa, que é o CPV, que é essa última planilha aqui que a gente tem,
O que é esse CPV? Esse CPV ele é um dos indicadores mais importantes. Por quê? Porque ele vai estar mostrando para nós o custo total de produção das unidades que foram efetivamente vendidas, né, em cada mês. E também ele é calculado com base, né, no custo unitário total e na quantidade vendida. Então a gente tem que em janeiro o CPV foi de 1.905.103, enquanto em fevereiro, com vendas maiores, subiu para 2.331 com 950. E já em junho o CPV caiu para 806.652. Então, o que reflete que tiveram poucas vendas naquele período, né? Então, nessa tabela a gente consegue estar, assim, vendo a questão do aumento do custo unitário, a sazonalidade de vendas, entre outras informações que a gente pode estar considerando importantes. E por fim, chegamos na última parte aqui desse quadro, né, dessa planilha, que é o quadro R1, que é os custos totais de produção para sabonetes, estoques e custo dos produtos vendidos, né, que é o CPV que a gente tem aqui. Então, esse quadro ele está apresentando para nós um panorama assim completo dos custos dentro da movimentação de sabonetes ao longo do ano de 2021. Então, ele vai trazer para nós como os custos unitários, a relação entre produção, impacto, né, das variáveis no custo da produção dos produtos vendidos, que é o CPV. Então, a gente vai estar analisando a primeira coluna, que é a produção, que a gente tem aqui. A gente consegue estar percebendo, né, que a produção, a quantidade de sabonetes fabricados a cada mês. Então, a gente tem aqui a produção maior, que foi em julho, né, 271 com 113 unidades, e a menor em maio, com 124.731 unidades. Então, essas variações podem estar relacionadas à demanda esperada ou à capacidade da fábrica em cada período. Já que em custos unitários diretos e indiretos que a gente tem aqui nesse quadro, a gente vai poder perceber que eles estão divididos, né? O custos indiretos como matéria-prima e mão de obra direta, que eles começaram o ano em 2,30 e 30 por unidade e subiram para 2,47 e 78 em dezembro, o que refletiu, sim, um possível aumento no custo de insumos ou os salários dos funcionários dentro dessa. E já aqui na parte dos custos indiretos, né, acho que é o quê? Esses custos eles vão estar incluindo como a energia e a depreciação, que esses custos eles variam, né, ao longo do ano, que é normal, porque nada é fixo, como a energia sempre está alterando e a depreciação também. Então, a gente tem, né, que em janeiro era o 0,14 por unidade e subiram para 0,25 no mês de maio. Isso pode estar relacionado, sim, à redução, né, na produção que diluiu menos os custos fixos. Então, após julho, os custos indiretos eles estabilizaram, né, em torno de 0,11 a 0,20 por unidade. Já nos custos unitários totais que a gente tem aqui, que são o quê? É a soma dos custos diretos e indiretos que resulta no custo unitário total. Em janeiro, a gente tinha, né, que o total para fabricar um sabonete era de 2,44, subindo gradualmente para 2,68 ao mês de dezembro. Então, esse aumento de 0,24 centavos por unidade ao longo do ano, ele pode estar indicando assim, um desafio no controle dos custos e na eficiência produtiva da. Já chegando aqui, né, na parte dos estoques, nós vamos ter o estoque inicial e o estoque final. Então, esses estoques vão estar mostrando para nós como a produção, as vendas e o planejamento eles estão conectados entre si. Então, o estoque inicial ele vai estar indicando para nós o que estava disponível no início do mês, enquanto o estoque final mostra o que sobrou ao final do mês. Então, a gente tem o mês de junho. O estoque final ele subiu para 178, né? Aqui, 178 e 882 unidades, porque as vendas naquele mês foram mais baixas, que foi de 110, 485 unidades vendidas. E já em novembro, o estoque final foi de 111,53 unidades, refletiu um bom alinhamento entre a produção e as vendas, né, dentro dessa empresa. E as vendas mensais, que é o Qzinho aqui que a gente tem aí na planilha, ela vai estar mostrando para nós quantos sabonetes foram vendidos a cada mês. Então, o maior volume de vendas foi em agosto, com 312 e 741 unidades, enquanto o menor foi em junho, com 110 e 475 unidades. E já que em custo, né, dos produtos vendidos, que é o CPV que estou falando novamente, ele vai estar refletindo então, o custo total de produção das unidades efetivamente vendidas, né? Então, que vai calcular a base no custo unitário total e no volume vendido. Em janeiro, nós temos aqui, né, que o CPV ele foi de 647.397, enquanto em agosto, com o maior volume de vendas, subiu para 790 e 966. Já em junho, o CPV ele foi menor, né? 276.859, devido, né, ao baixo número de vendas possivelmente vendidas, né? Que isso aqui são dados que a gente está supondo, né? Então, a gente consegue, sim, estar analisando, né, acompanhando os custos dentro de uma empresa, se o custo é fixo ou não, se ele aumentou, se ele diminuiu, a variação de produção de estoque, a sazonalidade das vendas, como anteriormente, e a gestão de estoques. Então, a gente consegue estar vendo as estilos que esse quadro ele vai estar oferecendo para uma gestão de custos, produção e até o estoque, né, de vendas de sabonetes e das velas. Então, com essas informações, a gente consegue estar identificando, né, estão os maiores aumentos para estar trabalhando para controlá-los, entre outras abordagens que a gente pode estar citando.